dia, gente. Bom dia. Vamos orar então para a gente começar? Senhor, eu te agradeço por essa manhã, te agradeço por mais um dia de vida, por mais um dia na tua presença, na tua casa. Agora que nós possamos nos acalmar, nos aquietar e prestar atenção no que o Senhor tem para nos ensinar no dia de hoje. Te louvo e te glorifico por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente, glória a Deus. Hoje, finalmente, a nossa última aula 26 sobre o Apocalipse. Só semana que vem que a gente vai ter uma aulinha rápida, mas é sobre o Gog e Magog de Ezequiel, mas só para complementar. Mas hoje a gente vai falar sobre os 2 últimos capítulos de Apocalipse e o tema da nossa aula é a Nova Jerusalém, né? Amém? E é um pouquinho longo os textos, mas é muito de fato, a compreensão é muito simples. A compreensão do capítulo 21 e 22 é muito tranquila, então eu acredito que não tenha um grau de dificuldade muito alto assim para a gente entender. Bom, a Nova Jerusalém é onde nossa morada eterna, onde nós vamos morar, é o paraíso, né? E ela tá, a descrição de como é essa cidade está lá em Apocalipse, do capítulo 21, capítulo inteirinho, e no 22 até o verso 5, tá bom? Então, primeiro a gente vai se atentar do 21 inteiro até o verso 5 do capítulo 22, que é o último capítulo do Apocalipse. Bom, vamos começar lá então, Apocalipse 21, versículo 1 e 2 primeiro. E aí, então, diz assim, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Gente, seguinte, então aqui João, presta atenção o que está dizendo. João, ele vê a Nova Jerusalém. Sabe o que isso significa? Que ela já existe. A Nova Jerusalém, né, a nossa morada eterna, ela não vai ser construída ainda. Ela está lá, guardadinha, esperando para descer. Então, a Nova Jerusalém, ela já existe, tá certo? Por quê? Porque João já enxergou a Nova Jerusalém nessa visão, né? Bom, outra coisa, onde é que a Nova Jerusalém está nesse momento? É bem simples, ela está no céu, né? E ela vai descer. Então, ela está lá no céu e quando chegar a hora, Deus vai trazê-la aqui para a terra. Bom, e uma coisa que também diz nesse versículo que é muito importante é que o primeiro céu e a primeira terra, o que é o primeiro céu e a primeira terra? A primeira terra é essa, o primeiro céu é esse que a gente conhece. Passaram, já era, acabaram, está no passado. Ou seja, um novo céu e uma nova terra totalmente diferente daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente enxerga, vai acontecer. Então, existem 2 grandes teorias de onde vai ficar essa nova morada nossa, né? Onde vai ficar a Nova Jerusalém. A primeira teoria diz que, assim, as 2 é certeza que vai descer do céu, porque está claro, a gente fala que a Nova Jerusalém está lá no céu, que a gente conhece hoje, e que vai descer. A primeira teoria diz que não vai ficar encostado aqui nisso aqui que a gente conhece. É como se estivesse planeando, tá? E uma segunda teoria, que eu acho que é a que eu mais acredito, mas também não faz diferença, é que realmente tudo isso aqui vai ser destruído, uma nova terra e um novo céu, e a Nova Jerusalém realmente vai tocar aqui e vai ser nesse ambiente que a gente conhece, mas totalmente diferente, vocês vão entender, tá? Então, não tem isso. Por que vai mudar? Por que é novo céu e nova terra? Gente, a gente vai ler nesse capítulo que não vai ter mar. Para não ter mar é porque as coisas vão mudar, concorda? A gente lê nesse capítulo que não vai ter sol. Então, o céu vai ser diferente daquilo que a gente conhece. Não vai ter noite, porque a luz de Deus vai iluminar tudo 24 horas por dia, né? Então, com isso, a gente lê nesse... Nossa, são 2 versículos que falam um monte de informação, né?
E aí nesses versículos, a gente vê que a primeira terra ela será destruída. Como é que ela vai ser destruída? Gente, a gente não sabe. Sabe? Mas assim que acabar tudo, é como se fosse um cataclisma, tudo vai mudar, tudo vai ser destruído e tudo será refeito e a Nova Jerusalém vai chegar. E isso está escrito não só nesses 2 versículos de Apocalipse 21, mas tem muitos versículos na Bíblia, Novo Testamento e Velho Testamento também, que falam sobre isso. Aí eu coloquei alguns aqui, ó. Mateus 24, 35 diz assim: o céu e a terra farão o quê? Passarão, mas as minhas palavras não há de passar. Ou seja, isso aqui que a gente conhece vai acabar, vai mudar, vai ser destruído. Hebreus 1, 11 e 12. E eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E como manto os enrolará e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. 2 Pedro 3, 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão, se desfazerão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, gente, como é que vai ser? Não sei. Eu só sei que essa terra inteira, esse céu que a gente conhece, e essa terra que a gente conhece, vai ser destruído, e acontecerá novos céus e nova terra. Certo? E se a Nova Jerusalém vai estar aqui flutuando, ou se ela vai estar encostada nisso aqui que a gente conhece, cada um fica com a sua teoria, porque isso não faz diferença, tá bom? E aí eu não me atentei muito a isso, gente, porque quando você começa a estudar, gente do céu, eles falam demais. Mas aí começam as viagens, sabe aquelas viagens que você fica meio... faz diferença? Vamos se atentar que o que acontece é que a Nova Jerusalém já existe e ela é maravilhosa, que é o que interessa, tá certo? Bom, agora do verso 3 ao verso 8, a gente vai ler sobre mais ou menos como é que é lá, quem é que está morando lá, quem serão os habitantes dessa Nova Jerusalém. Diz assim, a partir do verso 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram, são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve aí, escreve, João, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Ou seja, aqui está garantido que nessa Nova Jerusalém não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. E aí, ainda aquele que estava no trono fala para João assim: João, escreve isso daí, deixa anotado, isso é minha última promessa para eles. Aqueles que forem fiéis vão morar nessa Nova Jerusalém, e aqui vai ser tudo maravilhoso. As tristezas dessa vida terrestre passaram. E continuou, e disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou o princípio e o fim, o começo e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Então aqui mais uma vez, ele alerta que aqueles que forem fiéis, aqueles que tiverem sede, vão morar com ele eternamente nessa morada eterna. Enquanto aqueles que não se endireitarem, que insistirem em andar pelo caminho que não é correto, o lugar deles será no lago de fogo e enxofre. Gente, então aqui fica muito claro, quem é que vai estar lá na Cidade Santa? Tem alguns versículos que eu coloquei na frente, mas como a aula é muito longa, eu não escrevi eles, tá bom? Então é lógico que quem vai estar lá na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, mas não só a Trindade. Os seres angelicais também vão estar lá os serafins, vão estar lá os querubins,
vai estar lá o anjo Gabriel, vai estar lá o arcanjo Miguel, vai estar lá os 24 anciões, vai estar todo mundo lá. E quem mais? Os humanos, né, que tiveram o seu nome escrito no livro da vida. Então, essa vai ser a vizinhança da Nova Jerusalém. São esses que vão estar lá. E os que não vão estar lá são aqueles, que é dito lá no versículo 8, que não se converteram em nenhuma das oportunidades que tiveram aqui nessa terra. Tá certo? Aí, do versículo 9 ao 11, vamos mais um pouquinho aqui. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E esse anjo falou para mim assim: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Gente, vocês imaginam, João está ali, para ele enxergar a Nova Jerusalém, ele é levado para um monte alto, e quando ele olha, ele vê um negócio tão lindo e resplandecente. E ali agora vai começar a descrição de como é a Nova Jerusalém. Porque Deus deixa para ele explicado, para João contar para a gente exatamente como vai ser essa nova cidade. E é isso que a gente vai chamar. E por que essa Nova Jerusalém às vezes é citada como noiva? Porque onde a gente está, onde está a noiva dele, ou a habitação da noiva dele, que somos nós, tá certo? Bom, agora que é legal, agora que começa a parte mais linda ainda. A partir do verso 12 até o verso 5 do próximo capítulo, a gente vai ler a descrição exata de como é essa cidade, tá? Como é a Nova Jerusalém? A gente consegue saber porque é muito bem explicado aqui. E aí é aqui que a gente vai se atentar bem hoje, tá bom? Aí, gente, eu deixei uma folhinha separada assim, porque vocês vão acompanhando a leitura e vão acompanhando a fotinho aqui pra gente enxergar, tá bom? Então, você vê as duas coisas junto, tá? É para ver junto, por isso que não está grampeado. Bom, verso 12, vamos começar então. Como é que era essa cidade? Como é que é a Nova Jerusalém? O que João enxergou? Verso 12. E tinha um grande alto muro, com 12 portas, e nas 12 portas, 12 anjos. E os nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, olha só, nesse versículo, várias informações. Então, a gente sabe que tinha um muro super alto. Olha o muro aí, gente. Estão vendo? Um muro altíssimo. E tinha 12 portas, tá? E aí, no verso 13, ele fala da disposição dessas portas. Ele fala, ó, do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas e do lado do poente 3 portas. Ou seja, tinha 3 portas, estão vendo aí no desenho? 3 portas de cada lado. A Nova Jerusalém, ela é quadrada, ela é um cubo, tá? E ela vai ter 3 portas aqui, 3 portas aqui, 3 aqui e 3 aqui. Em cada porta tem um anjo. E sobre essa porta, gente, está escrito cada nome dos filhos de Israel. Na Bíblia tudo não tem um significado, tudo, desde o começo, não tem significado. Então, olha só, em cada porta da Nova Jerusalém, a gente vai ver mais para frente, é uma pérola gigante, 3 de cada lado, e cada porta leva o nome de uma tribo de Israel. O que isso significa? Significa que é a morada daqueles que aceitaram a Jesus, aqueles salvos da velha aliança, não é? Porque, gente, vocês lembram que no Antigo Testamento Jesus não tinha vindo, então eles aceitaram a Jesus? Jesus não tinha vindo, mas eles criam que o Messias viria. Então, todos aqueles que foram salvos, que fazem parte da velha aliança, estão representados nessas portas. Então, cada porta tem esse nomezinho escrito. Amém? Bom, tá dando para enxergar mais ou menos como é, né? Então, 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. Gente, o que é fundamento?
se vocês forem ver aí no desenho, são essas cores bonitinhas aqui embaixo. O fundamento é assim, tipo, como primeira camada de chão, segunda camada de chão, terceira, quarta. Então, é como se tivesse 12 chãos. Dá para entender? 12 chãos, tá bom? Então, isso que é o fundamento. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Gente, olha que legal. As portas, as 12 tribos de Israel. E em cada fundamento, os 12 apóstolos de Cristo. Representando o quê? A nova aliança. Ou seja, nós temos a faixa de tempo da humanidade inteira representado no fundamento e nas portas, né? Aí é uma discussãozinha rápida, só de curiosidade. A gente está falando que cada fundamento leva o nome de um apóstolo. Aí Judas traiu Jesus, né? Aí, assim, a gente não acredita que Judas vai estar lá escrito. Agora, se vai estar Matias ou Paulo, não sei. Eu acho que vai estar o nome de Paulo. Por quê? Quando Judas caiu fora dos apóstolos, foi feito foi exatamente isso. Foi tipo um sorteio para quem ia substituir Judas. E aí Matias entrou. Então, Matias não foi bem escolhido. Ele foi meio que sorteado. Já Paulo não. Paulo chega uma hora que é realmente separado para caminhar com Cristo, né? Então, eu acho que o nominho de Paulo que vai estar lá. Mas se vai estar Matias ou Paulo, a gente não sabe. A gente só sabe que o nome dos 12 apóstolos vão estar em cada fatiazinha do fundamento, representando, então, os salvos da nova aliança. Tá certo? Continuando. Verso 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e seu muro. Então, João viu que ele estava recebendo, né, ele estava vendo aquela cidade, e aí a pessoa que estava mostrando, né, onde estava mostrando para ele, estava com uma cana de medir. Então, era para ser escrito qual é a proporção dessa cidade, qual que é o tamanho dessa cidade. E aí, a partir do 16, a gente começa a entender a grandiosidade da Nova Jerusalém. Diz assim: e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. Gente, então ela era um cubo, tá? O que ela tinha de frente, ela tinha de comprimento e ela tinha de altura. Era um cubo perfeito, tá bom? Então, todos os lados tinham o mesmo tamanho. Era um quadradinho perfeito. Gente, vocês imaginam o quanto é alto, né? Porque a gente está acostumado a imaginar só esse plano, né? Mas a Nova Jerusalém, ela é altíssima. Tudo que ela tem de largura, ela tem de altura. Bom, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto quanto a largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Seguinte, o que significa isso? O que são esses estádios e esses côvados? Largura, altura e comprimento, 2.200 metros, tá? 2.200 metros de altura. Gente, 2.200 metros não, né? Quilômetros, né? Eu coloquei metros aí, tá errado, tá? E de largura e de comprimento. Então, gente, é alto ou não é alto? Vocês imaginam 2.200 quilômetros para cima? 2.200 quilômetros para cá e 2.000 para cá. Então, esse cubo, qual que é a proporção desse cubo? Aí volta para essa página aqui, ó. Desenhando esse cubo, essa é a proporção, ó. Como se fosse pegando... Meu, gente, pega quase o Brasil inteiro, dá uma olhada. Se for... Mãe, um cubo é quadrado. Mamãe, o cubo é 3 dimensões, o quadrado é uma dimensão só. Vamos explicar um dado, mamãe. Um dado é um cubo. Se você olha o dado de frente, você vai enxergar um quadrado. O quadrado é uma forma geométrica que não tem 3 dimensões. O cubo tem 3 dimensões. Então, um cubo, se você olhar de frente, ele é quadrado, certo? Gente, um dado, tá bom?
Vamos falar, minha mãe sabe o que é um cubo? É um quadrado, mamãe. É um quadrado, é um dado, um dadinho que você joga? Igualzinho, tá? Não, e cilíndrico é redondo, né, mãe? Redondo, cilíndrico, bola. Mas mãe, deixa as formas geométricas. Depois eu vou fazer a aula 28, ensinando formas geométricas. Então, esse cubo, gente, ele tem, olha quantos, eu não sei falar esse número, 4.928.400 quilômetros quadrados. Então, é grande, gente, a Nova Jerusalém, ela é grande, tá certo? E se você for colocar esse cubo do jeito que está descrito aqui, pega uma extensão gigantesca ali na América do Sul, ó, e colocando sobre a América do Norte, ó, o tamanhão que é a Nova Jerusalém. Lembrando, gente, que a gente sempre, quando a gente pensa, nossa, Fernanda, mas é muito pequena, né? É muito pequena. Será que vai caber todo mundo? Primeiro que os nossos corpos vão ser completamente mudados, então a gente não sabe qual é o volume que a gente vai ocupar. E segundo, a gente está acostumado só com esse plano. A gente não pode esquecer que tem 2.200 quilômetros para cima. Então, provavelmente, será, sei lá, se você prédios, andares. Aí eu não sei, né, gente? A gente descobre quando chegar lá. Tá certo? Então, continuando. E mediu o seu muro de 144 côvados. O muro, gente, ele está falando da espessura do muro, tá? O muro, ele tinha 65 metros de espessura. Grossão, né? Bem grossão. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro. Então, agora ele vai começar a falar do material que é feito a Nova Jerusalém. Porque a gente sempre fala, né, ruas de pedras preciosas e tudo. A cidade é inteira de ouro. E o muro de ouro, de jaspe, reluzente, maravilhoso, tá bom? E os fundamentos, agora aqui ele vai falar, lembra dos fundamentos, gente? Que são o chãozinho, 12 camadas de chão. Ele vai falar como é que são esses fundamentos. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. E aí ele vai falar que cada fundamento é uma pedra, tá? O primeiro fundamento era jaspe, o segundo era zafira, o terceiro calcedônia, o quarto era de esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo quisólito, o oitavo era o berilo. Gente, eu nunca nem ouvi falar dessas pedras preciosas, mas são pedras preciosas. O nono era o topázio, o 10º era o crisopraso, o 11º jacinto e o 12º é a ametista. Aí elas estão aqui embaixo, gente, aqui. As cores bonitas, né? Então você imagina o que não é esse fundamento, o quanto não é lindo. Só que, gente, a gente está acostumado a ver uma pedra preciosa desse tamanho, né? O negócio vai ser monstruoso, vai ser lindo demais. E agora ele vai falar da pedra, ó, da pedra da porta, da pérola que é a porta, versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. Então, imagina uma pérola gigante que dá uma porta. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Olha, então a nossa cidade tem uma praça principal, gente. E ela é de ouro. E nela não vi templo. Olha que interessante, não tem templo, não tem igreja. Por quê? Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ou seja, não vai ter igreja, vai ser uma igreja permanente, o ambiente geral, porque vai ser inundado da glória de Deus, né? E a cidade também, ela não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, aquilo que eu falei para vocês, não tem sol. A gente não precisa de sol para iluminar. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então, as portas ficarão abertas sempre. Aí você fala, mas por que as portas estão abertas? Gente, não sei se a gente vai sair, se a gente vai ficar lá dentro. Não sei se todos que vão morar lá dentro, se vai ter alguma coisinha ali fora. Sei lá, vai morar mais perto da árvore da vida, aquele que tem o maior galardão. Gente, não sei. Eu só sei que as moradias vão ser distribuídas conforme o nosso galardão, né? Tem um que vai ficar mais no porãozinho e tem um que vai ficar ali na cobertura. Isso é com certeza. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela
coisa alguma que contamine, ou seja, não vai ter mais pecado. Não vai ter mais pecado. E cometa abominação e mentira. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, mais uma garantia que essa cidade é feita e preparada para a gente. E aí, Apocalipse 22, de 1 a 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, a gente já sabe, queridos, que é um cubo, 12 portas, 12 fundamentos, as portas são como pérolas, é tudo lindo de ouro, parecendo cristal e pedra de jaspe, e no meio existe uma praça principal e um rio da vida que corta essa cidade. Então, nós teremos um rio lá na Nova Jerusalém, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida. Gente, vai ter uma árvore no centro da cidade. E essa árvore, ela é simplesmente gigante. Tem uma pregação, gente, maravilhosa. Faz muitos anos que eu escutei, mas muitos anos, do pastor Joahib Paglarini, que ele fala sobre essa árvore da vida e os frutos. Se eu achar essa palavra um dia, eu vou falar sobre isso aqui, porque, nossa, que mensagem maravilhosa. E como é profundo os ensinamentos. E para que serve essa árvore aqui? Então, tem uma árvore gigante que está lá no meio da Nova Jerusalém. Ó a árvore aí, tá vendo? E aí, olha só o que acontece com essa árvore. No verso 2 do capítulo 22. No meio da sua praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Gente, nós vamos nos alimentar dessa árvore. Nós vamos comer do fruto dessa árvore. E são 12 frutos diferentes que essa árvore vai estar. E nós vamos nos manter comendo desse fruto, dessa árvore. E ali nunca mais, de novo, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. E essa é a promessa da Nova Jerusalém, um lugar simplesmente incrível, fabuloso, onde só haverá paz, alegria. É uma coisa que a gente nunca experimentou, né, gente? Que a gente não tem nem ideia do que vai ser. E aí, do 6 ao 21, são as palavras finais do Apocalipse, que eu vou ler rapidinho. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então, ou seja, essa visão veio a João porque Deus quer que a gente conheça sobre o Apocalipse. Deus quer que a gente saiba das coisas que estão para chegar. Ele quer que a gente estude sobre o Apocalipse. Ele quer que a gente saiba que o final está próximo, mas que Ele preparou uma morada eterna maravilhosa para a gente. E eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal. A gente já falou sobre isso, né? Que o João fica tão maravilhado que se prostra durante o anjo e o anjo dá mó bronca nele. Não faças tal, porque eu sou conservo teu. Ou seja, eu sou como você, o anjo falou para ele. Não é para você prostrar diante de mim, porque eu sou igual a você. Porque eu sou o conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, os que guardam as palavras desse livro. Adora somente a Deus. E ele disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E de novo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ai, gente, que texto lindo, gente, que texto mais maravilhoso. E o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavras desse livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. E aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venha. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. E finalmente, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ai, gente, é lindo demais esse final. Cara, não tem como não se emocionar se você presta atenção no que está escrito nessas palavras. É o fechamento completo de uma obra perfeita de redenção, onde ele fala que o sofrimento vai vir, mas que ele tem algo sobrenatural para a gente. Quando eu estava lendo, meu Deus, que coisa linda. Eu li várias vezes esses versículos finais. Porque eles são lindos, gente, eles são lindos demais. E Deus chama até o último momento, porque de novo ele fala, no último momento, olha, os infiéis não estarão lá. Já se cumpriu tudo. E ele ainda está avisando, olha, eu estou falando aqui mais uma vez. Seja justo, que você vai herdar essa terra prometida. Ai, gente, é lindo. E assim a gente acaba o Apocalipse. Amém? E semana que vem só mais uma aulinha, aí o Cleiton entra então. Amém? Aí eu vou só fazer uma oração para a gente acabar, gente. Senhor, nós te louvamos por essa manhã, nós te louvamos por tanto ensinamento, por tanto amor, por tanto cuidado. Nós te louvamos pelo plano da salvação tão perfeito, tão lindo. Nós te louvamos, Senhor, porque nós temos certeza que habitaremos contigo na Nova Jerusalém. Eu te agradeço, Senhor, por tantos ensinamentos, Pai. Eu sei que os seus mistérios não foram todos revelados, mas nós estamos prontos para descobrir aí contigo. E eu te louvo, porque em tudo o Senhor é perfeito e misericordioso. Nos conserve, Senhor, conserve a cada um que está aqui, para que a gente habite junto na Nova Jerusalém. Eu te agradeço pelo plano de redenção, Senhor. E a ti nós damos sempre toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém. Amém.